E eu vou abrir então o programa, já que o Carlos falou sobre essa questão do piguinho vermelho, eu vou abrir o programa com algo, uma celeuma aí que surgiu na manhã de hoje, com a divulgação de uma entrevista do ex-candidato à presidência, ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes ao portal UOL, né, tratando de várias questões. Eu não tive a oportunidade de ouvir a entrevista inteira, eu só ouvi o trecho que causou a celeuma no piguinho vermelho. Né? Várias pessoas falaram, não, veja isso e tal. Algumas coisas que ele fala estão convergindo com o que o Duplo Expresso costuma falar sobre o piguinho vermelho, a sua promiscuidade com os mandatos no PT, alguns mandatos no PT, né, e colaboração, etc., e aspectos duvidosos sobre posturas editoriais, etc. Como eu falei nas minhas manifestações nas redes sociais, eu não posso dizer que o o Ciro Gomes falou no varejo, ele menciona nominalmente o jornalista Paulo Moreira Leite e o Kiko Nogueira, do DCM, e o Paulo Moreira Leite, do 247, eu não posso saber nem que sim, nem que não. Não posso saber, acuso os dois de serem picaretas e terem perdido posições em que trabalhavam no PIG, o PIG original, antes de chegar ao Piguinho Vermelho, um na Editora Abril. Aliás, os dois eram na Editora Abril. Parece que o Ciro Gomes se confundiu falando Revista Época, mas os dois eram da Editora Abril. Depois o Paulo Moreira Leite foi para a Revista Época, e aí parece que ele se confundiu ali e trocou. Mas, enfim, falando que os dois teriam feito picaretagem. Até aqui, a honestidade intelectual me obriga, eu devo dizer que, pelo que eu conversei com algumas pessoas do meio político e do meio até jornalístico que conhecem, sempre me falaram bem, não do Kiko Nogueira. O Kiko Nogueira não falava bem não, mas sempre falaram bem do Paulo Moreira Leite. Sempre me falaram bem. Então não tenho elemento, até, na verdade, o elemento que eu teria a priori, se eu for me basear nos relatos que eu recebi, é de que seria uma pessoa correta. Então não posso dizer, né, o Ciro Gomes, certamente, para fazer uma declaração dessa, há de ter algum elemento que ele certamente vai apresentar. Até porque os interessados já se apressaram em dizer que vão processá-lo por calúnia. Aí até aqui, estando com o Fernando Nogueira, para me corrigir se eu estiver errado, eu posso até dizer, tendo estudado direito penal na graduação, que eu não vejo configurada ali o crime de calúnia. Porque calúnia é você falar uma conduta específica lá. Por exemplo, Ciro Gomes já falou, o Paulo Moreira Leite é um ladrão porque no dia tal ele roubou tanto, não sei o que tal. Isso é a calúnia. Pelo menos foi o que eu aprendi na faculdade, Fernando. Me corrija se eu estiver errado. Agora, ele falar é uma picaretagem, porque o PIG era picareta, e coisas, né, corrupção e tal, assim, de uma forma genérica, calúnia não, pode falar, é uma difamação, uma injúria, né? Feriu minha suscetibilidade. Tá fazendo os que sim com a mão, Fernando. Feriu minha suscetibilidade e tal. É uma difamação, etc. Aí pode até ser. Agora, calúnia eu não vi configurada ali. O professor Fernando confirma ali, depois ele pode até dar detalhes sobre essa questão. Mas o que chama atenção nisso daí. O que eu dizia? Então, se o que o Ciro Gomes falou está certo ou não no varejo, eu não posso dizer. Até, mais uma vez, contrasta com o que eu já ouvi sobre a figura do Paulo Moreira Leite. Agora, no atacado ele está certo, quando ele aponta a promiscuidade entre o que há de pior no PT, né, a ala podre, a ala direitista, a ala associada ao golpe, com o piguinho vermelho, né, e uma promiscuidade, inclusive, financeira. Ele fala ali na resposta dele que esses estariam recebendo as migalhas do Mensalão e Petrolão. Eu não diria que há um nexo, né, direto, assim, dizer, não, é dali que sobrou e foi. Agora, que tem coisas esquisitas sobre, e que há coisas promíscuas entre mandatos, certas pessoas que têm mandatos, que têm uma máquina, esquema no PT, e esses veículos, isso é sabido no meio, e nós até nos aprofundamos nessa questão por termos sido vitimados pela máquina que foi montada, aquela Blitzkrieg, todo o piguinho consertado para nos detonar lá em fevereiro e março do ano passado. Então, como a gente viu assim, na nossa cara como que a coisa funciona, é óbvio que a gente, depois conversando, investigamos, viemos a saber como é que é o financiamento de certos veículos, o que recebem. Há coisas esquisitas, como aquelas vaquinhas que em 24 horas levantavam R$200 mil para pagar pesquisa Vox Populi na véspera do primeiro e segundo turno, lá no 247. Você vê a vaquinha que eles têm permanente, para financiar lá o coletivo que eles lançaram, Jornalistas pela Democracia, alguma coisa assim, essa não passa de 20 mil. Aí, num dia, 24 horas na eleição, para pagar pesquisa Vox, o negócio, R$200 mil.
quando essas questões aí de vaquinha da internet é uma coisa complicada, né? Então, conversando com pessoas... Aliás, a gente comentava aqui, né, traçando um paralelo, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, havia um programa, me foge agora, mas um programa muito popular, que tem muita audiência, campeão de audiência no Rio de Janeiro, no estado e na cidade também, que queria fazer um livro sobre a sua história. Para esse programa já tinha, sei lá, 30 anos, 40 anos de duração, e estavam fazendo um crowdfunding para arrecadar os fundos para viabilizar essa. E disse que foi uma campanha assim, de 3, 4 meses, e eles levantaram uma coisa como 65 mil reais. Aí você me fala que em 24 horas, um veículo que tem um alcance muito menor do que a Rádio Globo consegue levantar 200 mil reais 2 vezes para pagar pesquisa, já que os que tradicionalmente podiam contratar, PT e CUT, não tinham os fundos, pelo menos não formalmente, não por dentro, não poderiam financiar essas pesquisas como eles fizeram em outras eleições. Acho complicado e muitas pessoas são céticas com relação a isso. Muitas pessoas do meio, pessoas que entendem do riscado, são céticas com relação ao financiamento daquelas pesquisas, aliás, fajutas, né? Vamos lembrar do segundo turno, dizendo que estava empate 50-50, empate numérico, não era nem empate técnico, hein? Empate numérico 50-50 e disputa entre Haddad e Bolsonaro seria voto a voto. Que vergonha, né? Que vergonha. Esse pessoal realmente não tem limite nenhum. Teve isso, não esqueça não, hein? No dia da votação. Então ali era claramente uma campanha, não era uma análise técnica, não era uma análise fundada. Nunca explicaram, né, qual foi o erro ali estatístico grosseiro a dar essa diferença. Então, a coisa é mais complicada. Como eu falei, não posso dizer se Ciro Gomes acertou nos alvos que ele mirou. Agora, pode ser que ele tenha acertado no que ele não mirou, que era o piguinho vermelho de uma forma geral, né, esses veículos. Então, a gente sabe que tem esquema ali. Por que esse pessoal todo do piguinho vermelho aceitou tentar destruir, assassinar a minha reputação? Naquele momento, quando minha treta era com um deputado específico do PT, o deputado Paulo Pimenta, porque nós conseguimos um documento que provava crime do Sérgio Moro, era prova documental, não precisava fazer mais nada. Estava ali já o documento produzido e o deputado Paulo Pimenta saiu em Brasília dizendo que o documento era falso, quando a fonte do documento era não outro que o Rodrigo Tacla Duran. Era a fonte do documento. E olha, eu guardei, como teria sido fácil naquele momento expor, e falar, não, a fonte é o Tacla Duran, resolve agora, Pimenta, você dizendo que é falso. E segurei naquele momento ali e falei só um ano depois, quando eu vi que o Tacla Duran está aí administrando a questão. Então, mais uma vez, sigilo de fonte é uma prerrogativa do jornalista, não é uma prerrogativa da fonte. E, nesse caso, eu vejo que ele está jogando, né, administrando o arsenal que ele tem, e está mais interessado na questão pessoal dele, né, conseguir levantar o mandado de captura internacional. Aliás, esse ele já conseguiu tirar da Interpol, mas enfim, tirar o mandado de prisão que existe pedido pelo Brasil, que então se ele cruzar a fronteira da Espanha pode ser preso e extraditado. A questão dos fundos dele em paraísos fiscais, Suíça, Andorra, Singapura, congelados pela Lava Jato, ele deve estar com estrangulamento financeiro. Ele está mais interessado em ficar barganhando com a Lava Jato, falar, eu tenho aqui, olha o meu míssil apontado para você, do que efetivamente apresentar e desconstruir a Lava Jato, e mostrar que é uma operação corrupta, não só porque ela se corrompeu, de um sentido mais abstrato, mas até no comezinho, mesmo no comezinho, o pessoal que leva grana e achacava os alvos da operação. Então, como eu percebi que ele estava ali administrando que daquele mato, possivelmente, ou provavelmente até, não sai mais coelho, eu falei, bom, então já é o momento de mostrar até o nível de administração, porque eu levei 3 meses pedindo para ele aquele documento até conseguir. E aí no dia que eu todo feliz, recebi na rua, vim correndo para casa publicar o artigo e falo assim, pô, agora vai, não sei o que e tal, recebo os parabéns do pessoal da defesa do Lula. Na sequência, vai o Paulo Pimenta invadir Damus de gabinete em gabinete, de uma maneira assintosa, visivelmente alterados, nervosos, falando, não, ninguém se aproxima desse veículo, esses dois aí são golpistas, são escroques, esse documento é falso, eles estão querendo jogar uma casca de banana para desmoralizar a defesa do presidente Lula. Falando isso para quadros do partido, quadros de outros partidos parlamentares, falando nos corredores do Congresso, sem nenhum cuidado, parecia que estava nervoso. Depois a versão que eu ouvi é que o Sérgio Moro teria dado ali botado um fogo na bunda dele, falando, olha, ou vocês conseguem esvaziar esse balão aí, ou então o acordo que a gente tinha para preservação dos podres de vocês está suspenso. E aí por isso que isso teria dado aso àquela alteração de humor visível dos dois fazendo esse serviço. Mas aí, como é que eu fiquei boladão, né, como se fala no popular naquele momento? Pô, eu tenho um pau com esses 2 deputados. Legítimo, né? Eu trago um documento, os 2 saem lá em Brasília dizendo que eu sou um escroque e que queria jogar uma casca de banana de defesa do Lula. A fonte do documento é o Tacla Duran. Falei, bom, esses 2 aí estão comprometidos, alguma coisa esquisita está acontecendo. Ainda juntando isso com
porque a gente tinha descoberto no final de 2017 que esses mesmos dois, Paulo Pimenta e Vadir Damus, tinham feito acordo com o Sérgio Moro e o Eduardo Cunha para tirar o depoimento justamente do Rodrigo Tacla Duran do relatório final da CPMI da JBS. Então já estava de olho nos dois lá atrás, ainda mais quando os dois quiseram saber a minha fonte para a existência desse acordo. Os dois tentaram por vias separadas, isso aí está tudo publicado no Duplo Expresso, só você procurar, eu coloquei até print de conversa de WhatsApp com esses dois cidadãos ali, tá? Lá você vendo, os dois estavam preocupados com isso. Ali, aliás, já naquele final de 2017, eu não consegui dormir à noite quando os dois tentaram me pressionar para não falar mais sobre o acerto com o Eduardo Cunha, que o Eduardo Cunha não estava preso, etc. Eu não só não consegui dormir, como eu cheguei aqui no programa no dia seguinte, chorei, falando assim, até onde vai o poder dessa gente? Assim, poxa, a pessoa, para quem até outro dia, Paulo Pimenta, eu mandava tudo que eu pensava, originalidades, pô, não, pode pegar a Lava Jato por aqui, por ali e tal. Era a primeira pessoa para quem eu mandava, até tem vídeos dele me agradecendo pessoalmente na transmissão dele. E eu falei, cara, eu tava todo o tempo dando ouro a bandido, literalmente, nesse caso. E aí eu falei assim, cara, até onde vai? Até onde está o comprometimento? Então, o meu luto começou a ser feito lá atrás, de saber da infiltração na esquerda, da traição, dos acertos com o golpe. É desde ali do final de 2017. E foi duro. Tanto é duro que você pode ver lá, pode ver a mim chorando lá, visivelmente abalado emocionalmente. Diversas vezes a minha palavra foi interrompida pela emoção, porque eu falei, cara, até onde vai o buraco? E aí, qual não é a minha surpresa quando qualquer pessoa assim, que é mais versada, que... Eu não estou falando assim do público em geral, ainda mais quem não tem formação jurídica, quem não tem fontes no meio jurídico, podia não compreender o que significava aquele documento que a gente trouxe. Era explosivo. Depois o Fernando pode dar o testemunho dele ali. Era explosivo. Aí eu vejo pessoas, jornalistas experimentados, todos aí cinquentões, sessentões, etc., trabalham décadas e décadas na grande imprensa, já convertidos no Piguinho já há uma década, coisa parecida com isso. Todos se fecham em bloco, uníssono com a mensagem do Paulo Pimenta e me atacando e reproduzindo as calúnias produzidas a quatro mãos pelo Paulo Pimenta e pelo Luiz Nassif. Sabidamente, os acessos aos meus perfis nas minhas redes sociais acadêmicas, LinkedIn, academia.edu, ResearchGate, etc., começaram a ser feitas em Brasília e em Porto Alegre, quando eles conseguiram o número da minha OAB, aí começaram a fazer essa investigação. Aí eles passam para o Nassif começa a fazer a pesquisa no sábado e domingo e publica num domingo à noite aquele dossiê fajuto que ele fabricou, atribuindo coisas que ele não achou em lugar nenhum. Aí ele inseriu lá a história de que eu seria corruptor de pobres países africanos, né? Nada a ver. Mas aí, todos esses veículos, tem a lista lá, depois eu vejo para não ser injusto, mas aí 247, DCM, Viu Mundo, quem mais aí? Pô, uma porrada, Breno Altman, né, Opera Mundi, o Piguinho Vermelho, né, vocês todos aí que são, né, o primo pobre do Pig, todos, quase todos pelo menos, saídos do Pig, que trouxeram de lá o padrão ético, né, editorial, mas que fazem também uma concertação editorial, que é um discurso único, não há dissenso, e ali, assim como o Pig, né, o Pig original, está associado aos interesses da finança transnacional e do imperialismo, antinacionais e antipopulares, eles estão associados, sempre orbitam o PT. E o que há de pior no PT? Né? Há uma promiscuidade e, com isso, eles não falam de diversos problemas que têm que ser falados se a gente quer reagir a isso. Então, ali eu já vi que tinha uma coisa esquisita, porque todos, mesmo tendo boas fontes e sendo pessoas sagazes, conseguiram compreender o que tinha o meu documento que eu trouxe e que aquela coisa estava muito esquisita. Primeiro, a alteração do Paulo Pimenta e do Vadir Damus, ficarem desesperados contra um garoto fazendo uma transmissão da Suíça, mas o que é isso, né? A simetria era absoluta e ele mobilizando toda a máquina do PT, mobilizando o MST para ficar detonando a gente, todo o esquema dele de blogs, etc., já deveria levantar uma suspeita. Assim, pô, mas tá muito esquisito, né? Uma pessoa falando uma coisinha lá, ele mexe toda essa máquina. Por quê? Por quê? Um jornalista sério já acharia esquisita aquela simetria e a força do ataque contratado. Aí, fora isso, ele, né, uma pessoa sendo sagaz e vendo que algo havia de esquisito, consultaria alguém de formação jurídica e fala, vem cá, esse negócio que esse documento, o que é isso aqui, hein? Isso aqui é prova de crime do Moro mesmo? E vem cá, e esse outro que o Vadir Damus aqui trouxe, que é visivelmente diferente. Estou olhando aqui um documento, né, completamente diferente do outro. Mas lá o pessoal do Duplo Expresso fala que é prova do crime do Sérgio Moro. E eles estão falando que esse que o Vadir Damus trouxe, e que ele fala que é o mesmo documento, claramente não é, colocando um do lado do outro, mas o pessoal do Duplo Expresso está dizendo que não, que esse é um álibi fabricado pelo Sérgio Moro contra
essa prova de crime trazida pelo Duplo Expresso. Se ele consultasse qualquer pessoa do meio jurídico que conhecesse essa questão de cooperação internacional, cooperação judiciária internacional, vai falar claramente que a gente estava certo e que a atitude dos dois deputados era, no mínimo, muito esquisita. Não foi isso que a gente viu. A gente viu todo o Piguinho Vermelho se juntando para republicar a calúnia mal escrita, mal feita, sem nenhuma fundamentação, nenhum link, nada, nenhum print, nada, falando que eu era um corruptor de países pobres africanos. E é muito engraçado ver essas mesmas pessoas hoje revoltadíssimas, né? Um bando de hipócrita ali, tudo atuado, simulado, enfim, nada me surpreenderia se fosse o caso. Mas todas elas fingindo uma indignação, uma ira santa contra a calúnia, entre aspas, né? A gente já falou que não é calúnia, mas a calúnia do senhor Ciro Gomes contra os dois jornalistas e os dois veículos, 247, DCM, etc. Os mesmos que pegaram essa, sim, calúnia do Nassif, porque ele aponta lá a data, quando eu fui e eu era o batedor da empresa corrupta que corrompeu funcionários do governo em contratos de exportação de petróleo. Aqui o Luiz Nassif me caluniou. E eles pegaram todos e republicaram. Mais grave do que isso, até hoje não retiraram do ar, porque certamente foram ordenados nesse sentido pelo que há de pior no PT, mais podre. Então tá lá, justamente para se alguém jogar Rômulo Maia no Google, aparecer o meu artigo e 9, 10 deles falando, não, é isso mesmo e tal, mesmo sendo uma mentira, facilmente aferível. Eu mostrei ainda aqui na sexta-feira, talvez posso até mostrar agora de novo, o que o Nildorix me mandou. O Nildorix, na quarta-feira dessa semana, uma pessoa do PT jurídico procurou ele e falou, ih, não, olha aqui, ele está lá nesse negócio do Duplo Expresso, olha quem é. Mandando o artigo do Nassif. Essa semana, é para isso que isso é mantido no ar, mesmo sabendo que é mentira. É para poder ser usado e tentar desconstruir qualquer coisa que a gente fale aqui. Mesmo esse pessoal todo sabendo que é mentira. Então é muito engraçado os dois pesos, duas medidas. Não é nada incompreensível para quem sabe que ali é tudo hipocrisia, é tudo fingimento. Agora, eu tenho que anotar, logicamente, quando esse tipo de coisa acontece. Então, a galera que me segue no Twitter já viu isso aí hoje, né? Foi o que aconteceu. Ó, um dos vídeos que me mandaram foi do Renato Rovai. E aí você vê como acontecem essas coincidências deliciosas da vida, né? Ainda essa semana, por outra questão, eu cobrei ele sobre ele se retratar, retirar do ar a calúnia que ele difundiu do Luiz Nassif, a meu respeito, e cobrei ele sobre o direito de resposta, que ele nunca me concedeu, os dois. E ele respondeu com desdém, colocando ZZZZZ, né? Quer dizer, sono, cansado, sai pra lá, seu chato e tal. E aí, hoje, quando o pessoal da turminha dele, né, quando se afeta, sai machucado aí pelo Ciro Gomes, com ou sem razão, mais uma vez eu não posso saber, e afeta o espírito de corpo dele, aí ele foi pro YouTube, né, revoltado, chama até o Ciro Gomes de canalha. No final, conclui, né, canalha, seu canalice e tal. Mas essa semana ainda, quando eu apontei que ele tinha o mesmo comportamento que ele acusa o Ciro Gomes de ter agora, ele falou ZZZZZ, né, tá aqui, tá tudo registrado. Então eu adoro essas coincidências, né, e é muito bom quando você tem coerência, quando você é coerente no que você fala, que é o nosso caso aqui. Então, ninguém vai pegar a gente nesse tipo de contradição, nesse tipo de contraste entre um posicionamento da mesma semana. Porque a gente mantém uma linha aqui muito clara, tentando desmontar as duas pernas da pinça da guerra híbrida no Brasil. E cuja a perna esquerda é o Piguinho Vermelho. Então, lá vieram me alertar, os personagens me marcaram, no caso foi o nosso amigo Mestre Roceiro, aí que modera o nosso grupo no Telegram, para essa postagem lá na revista Fórum, dizendo, ó, Ciro Gomes age como um canalha ao atacar 247, DCM, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Kiko Nogueira. E aí ele coloca aqui no texto também, ó, se comportou como um canalha. Segue um pequeno comentário e um vídeo. Aí tem um vídeo aí de uns 5 minutos, uma coisa assim, que eu assisti e achei muito engraçado, porque ele relata, ele caracteriza no Ciro Gomes o comportamento que ele próprio tem, e não recriminou, pelo contrário. Então eu compartilho isso. Quer dizer que, aqui eu estou dando aspas para ele, tá? Quer dizer que mentir, caluniar e espalhar mentiras e calúnias na rede é se igualar aos bolsomínios, Renato Rovai, como você fala ser o caso do Ciro Gomes? É ser canalha, que é o que você diz que o Ciro Gomes é? Bom, o Ciro pode estar equivocado, até mesmo pensando falar a verdade. Ele pode dar uma informação errada e achar que falou a verdade. Eu não tenho como saber. Já você, Renato Rovai, em relação a mim, não. Você sabe perfeitamente ter espalhado uma calúnia. E aí? Hipocrisia fede.
há de fato, no Piguinho Vermelho, quem alugue a caneta ao que há de pior no PT. E quem aceite se juntar aos alugadores de pena numa blitzkrieg combinada. Né? Foi o caso do que eles fizeram em fevereiro e março do ano passado contra mim, pessoalmente, e contra o Duplo Expresso enquanto veículo. Em troca de quê? Né? Por que eles publicaram todos consertados os ataques ao Duplo Expresso? Sendo que era facilmente aferível que nós estávamos certos e o deputado Paulo Pimenta e Vadir da Musa que deviam explicações. Em troca de quê? Né? Aí eu falo, você, Rovai, sabe perfeitamente disso. Eu também. Eu senti na carne a tal canalice, que foi como ele caracterizou agora o comportamento do Ciro Gomes, segundo ele. Mais uma vez, eu não tenho como saber. E aqui a publicação que a gente fez no final do ano passado, ó, o documento da ONU que sepulta a Luiz Nassif, o caso Duplo Expresso Rômulo Maia, desmentindo aquilo que todo mundo reproduziu e que ainda está no ar no site do senhor Renato Rovai. Ele está revoltado com o Ciro Gomes, ainda está no ar. E aí você veja, ó, eu falo o seguinte, ó, aqui, não, em outro thread, mas aí seguindo aqui o que eu falo, ó, o Ciro pode ter errado no varejo, não tenho como saber, mas no atacado, bem sabemos como a coisa marcha. Porque nenhum de vocês, do Piguinho Vermelho, aborda a ligação do Brasil 247 com o Daniel Dantas, o banqueiro bandido, segundo Paulo Henrique Amorim, que tantas vezes repetiu isso sem ser contestado pelo pessoal 247. Por que vocês fingem desconhecer este áudio aqui, por exemplo, tá o link para quem quiser ver, uma conversa gravada da Operação Satyagraha entre o editor 247, Leonardo Atush, e o Nagy Narras, bandidão, falando sobre acertos com o Daniel Dantas contra jornalistas como Paulo Henrique Amorim e o Mino Carta. Por que todo mundo finge que isso não existiu? Todo mundo finge não saber que esse sujeito ainda é articulista na Isto É, ou melhor, na Quanto É. Né? Todo mundo finge. Há podridão no Piguinho Vermelho. Há promiscuidade com mandatos. Aquela história, né? Mandatos lá, pessoas eleitas, sobretudo no PT. O que há de pior no PT, não são todos. Eu coloco aqui mandatos, o grafo, né, o S, com o cifrão. Há sim promiscuidade do Piguinho Vermelho com mandatos. A maior delas, a maior podridão, é revelada por não enfrentarem de verdade o golpe e o fechamento do regime no Brasil, ao silenciarem de maneira criminosa sobre o Patriot Act Tabajara. E aqui, mais uma vez, eu coloco aquele elenco em que a gente traz o número dos projetos de lei e os links para o pessoal ver a tramitação. Hoje, o Carlos Soberano vai falar com a gente aí sobre mais uma perna do Patriot Act, a quinta, que é essa que vai permitir o cruzamento de dados, pegar biometria, biografia, etc, etc, né, permitindo um controle ainda maior desse grande irmão que se instalou no GSI. Não, disso ninguém no Piguinho Vermelho fala. É esse tipo de promiscuidade. Os deputados do PT faltam quando é votado lá em comissão, e aí, para não ficar feio, o pessoal do Piguinho silencia sobre isso. Então, que há podridão há. O Ciro Gomes pode ter errado nos alvos no varejo, mas no atacado tá certo. Tem promiscuidade sim entre a ala podre do PT e o Piguinho Vermelho. E aqui no Duplo Expresso é assim, ó. Zero tolerância com telequete, e a gente tem certeza que hipocrisia fede. Você nunca vai ver isso aqui. Isso pode certamente causar constrangimentos, pode impedir que certas pessoas participem do programa, mas é um preço que a gente paga de bom grado. Não toleramos hipocrisia como essa de querer acusar o Ciro Gomes de calúnia, quando esse pessoal todo, um ano atrás, fez, aliás, mais de um ano e meio atrás, fez a mesma coisa, mas ainda pior, porque eles tinham certeza que estavam acobertando uma conduta esquisita de um deputado do PT com relação a algo que podia beneficiar o Lula e podia desmascarar a Lava Jato, muito mais grave do que o que agora fala o Ciro Gomes com relação a esses dois jornalistas. Mais uma vez, esses dois jornalistas podem ter ficado indignados, ainda mais se foram injustiçados, estão corretíssimos. Eu também fiquei indignado. Agora, com o que fizeram comigo, né, naquela época. Agora, é certo que importância política muito maior tinha o documento que a gente trouxe e que foi detonado, torpedeado pelo Paulo Pimenta e por todo o Piguinho Vermelho consertado. Então, esse pessoal é que tem que se explicar. Né? Eu não sei que elemento o Ciro Gomes tem para dizer que o que quer que seja sobre Paulo Moreira Leite e o Kiko Nogueira. Agora, que esses veículos têm promiscuidade com o que há de pior no PT, tem. E eu até ouvi, por exemplo, não sei se é verdade, até o Renato Rovai poderia esclarecer, mas que alguém que teria apoiado, né, o trabalho dele na revista Fórum por muito tempo seria, dentro do PT, o Ricardo Berzoini, ex-ministro. Não sei, foi o que chegou a mim. Até é bom perguntar, que talvez ele possa, em ouvindo aqui esse comentário, responder se é o caso ou não. Poderia responder se há
alguma... Bom, promiscuidade fica pesado, mas alguma contaminação financeira entre interesses de quadros da burocracia do PT, né, da burocracia do que há de pelego no PT, e esses veículos, o próprio dele aí, que ficou muito revoltado, né, ficou muito solidário aos seus colegas de Piguinho Vermelho. Nós aqui não temos nada, aliás, a nossa estrutura é baratíssima, porque todo mundo faz trabalho voluntário. Temos aí 15 pessoas que não ganham nada para fazer recortes do Duplo Expresso, né, recortes de 5, 3, 10 minutos de comentários aqui no programa. Por isso que o nosso orçamento fica aí por volta entre 500 e 600 dólares por mês, que a gente cobre e ainda sobra com o que o pessoal doa aí, seja como membro do canal, como superchat, vaquinha, Patreon, etc. O mais é o tempo de cada um que está aqui, como Fernando Nogueira Martins Júnior, o Carlos Soberano perdendo tempo de contato com a sua família e de cuidar dos seus afazeres, até descansar, como seria legítimo, como todos precisamos fazer no fim de semana. É isso, mas ninguém aqui está ganhando nada. Então, por isso que o nosso orçamento é tão barato e, graças a Deus, a gente não precisa enfrentar esse tipo de constrangimento editorial por precisar de dinheiro de gente que está metida em acertos com o golpe, como o acobertamento do Patriot Act Tabajara. Então, era isso que eu precisava falar aqui hoje. Essa questão aí está repercutindo muito, porque esses veículos todos aí ficaram, mexeu com o espírito de corpo, todos falando disso hoje, mas aqui a gente não tem paciência nenhuma, né? Então, quem me alertou isso foi o nosso amigo Mestre Roceiro, e aqui mais uma, né, que ele marcou, olha só, outra publicação do mesmo Renato Rovai, foi o seguinte, o silêncio dos colegas jornalistas, mesmo da blogosfera, com este ataque escroto do Ciro Gomes a jornalistas 247 e do DCM é algo assustador, eu diria perturbador. E aí eu compartilhei falando o seguinte, a hipocrisia, o espírito de corpo, né? E eu falei, Renato Rovai, todos os colegas de Piguinho Vermelho estão fazendo exatamente o que ora recrimina, fizeram, ou melhor, estavam fazendo lá quando nos atacaram, o que você ora recrimina no Ciro Gomes. Aí, mais uma vez, eu linkei aqui o documento que mostra que eles todos foram cúmplices numa calúnia. Eu falei, a não reação sua, Renato Rovai, ainda nesta semana, quando cobrado a respeito, é paradigmática. Adoro essas coincidências da vida, prontas para pegar quem não tem coerência, ou quem é hipócrita. Olha aqui nessa semana o que aconteceu. Fui cobrar ele sobre essa questão, coloquei aqui, eu fiz uma crítica com relação ao comentário dele, mais uma vez fazendo esquenta para essa novelização aí do Glenn Greenwald, nosso nada querido Limited Hangout, aí ele botou ZZZZZZ. Aí eu falei, bom, ZZZZZ, o que dá sono é o cronograma desse Limited Hangout que vocês ficam ajudando a promover para sequestrar a pauta e fingir que a esquerda faz alguma coisa no Congresso quando eles estão lá apenas se acertando com um golpe, e prova disso, mais uma vez, é o silêncio sobre o Patriot Act Tabajara. Eu coloquei, em tempo, bora dar direito de resposta contra uma calúnia comprovada, senhor professor de jornalismo, porque o Renato Rovai gosta de se dizer professor nas transmissões dele, fala, não, com os meus alunos eu até faço isso, digo isso e tal. Né? Que raio de professor é esse? Ou, no mínimo, né, se ele não fosse dar direito de resposta, retirar essa calúnia do ar, ou fica ruim com os patronos, com os seus patronos. Né? Aqui coloquei o link para você ver, está lá no site dele, Revista Fórum, a calúnia contra mim. Tá lá, até hoje. E ele cobrando do Ciro Gomes, né, que ele se retrate, que seja condenado. Ele próprio faz isso. Que moral tem o senhor Renato Rovai para falar disso? Né? E aí coloquei aqui mais uma vez, coloquei um print mostrando que na época ainda eu pedi direito de resposta para ele, falei, olha, o que você colocou tá errado, eu quero um direito de resposta para mostrar que a documentação contradizendo o que foi publicado. Não, nem respondeu. Né? E aí ele respondeu com o quê? ZZZZ de novo, né? Sono, né? Desimportante de novo. Né? E aí você vê como continua até hoje como é utilizado. Eu coloquei o print, olha aí, Renato Rovai, aqui se presta o servicinho sujo de que você ainda faz parte ao não apenas não dar direito de resposta, como sequer tirar a calúnia comprovada do ar, em flagrante contraste com o que deve ensinar, apenas ensinar, em sala de aula. Relato do Nil Dorix. Aí eu botei aqui o que eu recebi dele por WhatsApp nessa semana. Ele mandou o link da publicação do Nassif, a original, falando, isso aí você já conhece. Eu recebi essa denúncia, entre aspas, hoje dos teus desafetos no PT jurídico. Saúde. E aí eu mandei uma risada e falei, manda de volta esse aqui, que a gente desmontando com o documento da ONU. Mas você vê, até hoje, por que o Renato Rovai não derruba isso aqui se ele sabe ser mentira e sabe ser uma calúnia? Ele tem que se explicar. É por causa dessa questão financeira, promiscuidade com o PT, com o que há de pior no PT? Não sei, cabe a ele explicar. Né? Explicar por que uma mentira deslavada
né, tá lá até hoje no ar, no site dele, no site do Viu Mundo, no site do Cafezinho, no site do próprio Luiz Nassif, no site do 247. Por quê? Por quê? E agora, que moral eles têm para reclamar do comportamento do Ciro Gomes quando o Ciro Gomes faz algo que eles dizem ser parecido, não tem como saber, mas eles estão dizendo que é parecido, contra um colega deles? Então aqui não tem paciência nenhuma com hipocrisia. Hipocrisia fede. E você nunca vai pegar o duplo expresso nesse tipo de contradição. Outra questão, para concluir esse comentário, ainda sobre essa questão da hipocrisia. Né? Me mandaram a resposta do próprio Paulo Moreira Leite. Né? Ele publicou um artigo lá no 247 falando: Ciro Gomes continua devendo explicações ao povo brasileiro. E aí ele vem mais uma vez naquela pegada. Aí eu sabia que em alguma hora ia chegar essa história aí, dizendo, né, ele fugiu, foi para Paris e tal. O próprio Ciro Gomes falou que não foi Paris, que ele foi para Portugal, mas enfim, é indiferente, que ele, entre o primeiro e o segundo turno, teria saído do Brasil e ido para a Europa. E aí, minha gente, eu vou revelar algo aqui que eu guardei também por um ano, assim como aquela questão do Tacla Duran, faz um ano que eu sei de algo que eu não compartilhei porque não via o que acrescentar. Mas nesse caso, desmontar a hipocrisia, aí sim cabe, nesse caso. Você que é expressionauta e você que é apoiador do Ciro Gomes e acompanha, você às vezes tem desentendimentos com a gente. Nós criticamos aqui o Ciro Gomes quando nós entendemos que vamos criticar, e batemos pesado. Batemos pesado nele quando ele veio com aquela história de dizer que quem estava por trás do Vaza Jato eram os russos. Uma atitude totalmente irresponsável de alguém que pleiteou a presidência da República ainda no ano passado, né, jogando água no moinho de quem quer fechar o regime. Criticamos aquele duramente, cobramos, mandamos até por interporte de pessoas que têm contato com ele, pedidos para que ele parasse com essa história. Não adiantou, ele reafirmou ainda algumas semanas atrás numa entrevista de uma rádio a história de que tinha uma inteligência estrangeira por trás do Vaza Jato. Quando se tem, é americana. Se tem inteligência estrangeira, é americana, não é a russa. Então eu achei irresponsável aquilo, uma pessoa que foi o terceiro colocado na disputa presidencial, e a gente bate, inclusive publicamos um artigo que causou um dissabor enorme no pessoal que apoiava o Ciro em 2018, falando por que Ciro Gomes não é opção em 2018. Publicamos isso ainda no ano passado, bem antes da eleição, lá por agosto, por aí. Explicávamos que ali o problema sério era a proximidade dele com Roberto Mangabeira Unger, quem a gente sabia ser não um espião da CIA, mas um recrutador da CIA, e a questão de que era golpe aquela eleição, nenhum candidato serviria, a não ser que fosse um anticandidato que ocupasse a televisão e os debates para falar que aquela eleição era uma farsa. Quando todos ali estavam trabalhando para normalizar aquele processo cujo resultado estava dado, e esse é o erro do senhor Ciro Gomes, achar que se tivesse tido o apoio do PT ele entrava. Bom, se ele entrasse é porque ele não prestava. Se ele entrasse é porque ele era uma perna adicional do golpe. Porque esse golpe controlava tudo. Controlava a Globo, controlava a pesquisa eleitoral, controlava a urna inauditável, controlava a totalização no TSE, controlava tudo. Mas como é que podia derrotar golpe em eleição, com votação? Não podia. Então, acho até bom que ele não tenha ganhado, porque se tivesse ganhado, seria um indício forte de que o golpe não via ele com maus olhos. Então a gente falou, não é opção por isso, porque a luta é para esvaziar essa vitória que está dada, essa vitória falsa, essa fraude eleitoral. Foi a nossa postura aqui, coerente até o fim. Então lá a gente apontou isso e falamos, olha, nem começamos a conversar até você se livrar do Roberto Mangabeira Unger, que é um recrutador da CIA. E o pessoal ficou revoltado. A gente foi expulso, eu fui expulso de um grupo de militantes do PDT e mais próximos ao Ciro Gomes no WhatsApp, e até o Luiz Moreira, em solidariedade, saiu do grupo também. Então, até aí, eu fui expulso de todos os grupos do PT, a pedido do Paulo Pimenta, e fui expulso dos grupos do PDT e de apoio ao Ciro Gomes por essa publicação. E colocaram lá, olha o que ele já falou do Ciro Gomes, que ele não é opção em 2018 tal, antes de me expulsarem. O Luiz Moreira, em solidariedade e coerência, saiu também do grupo, porque entendeu que era injusta aquela sanção. Então aqui a gente é independente com relação a todos, e a gente critica na medida em que tem que ser criticado. Mas nesse caso específico, é muito hipócrita, mais uma vez, quererem colocar pendurar no pescoço do Ciro Gomes a derrota do Fernando Haddad naquele segundo turno, quando o Fernando Haddad nunca entrou para ganhar naquela eleição. O Luiz Nassif publicou 3 meses antes da eleição uma coluna em que ele fala que teve uma reunião com os estrategistas da campanha do Fernando Haddad que falaram: essa eleição está perdida, a gente tem que lançar candidato, não podemos entrar em nenhuma composição, tem que ser o PT com a cabeça de chapa, porque isso é o que vai possibilitar que a gente continue tendo a hegemonia na esquerda. O Luiz Nassif publicou isso dizendo que o PT sabia que ia perder a eleição,
meses antes, e que mesmo assim ia lançar uma candidatura fadada ao fracasso, e ninguém contestou no partido, ninguém desmentiu. E ele fala, tive reunião com os estrategistas da campanha, eles disseram isso. Ninguém falou nada. O que não saiu na coluna do Nassif ali, que os estrategistas certamente comentaram com ele, é que aquilo era importante também para manter o controle do próprio PT por esse grupo, do PT jurídico e do Fernando Haddad. Esses entreguistas, esse aí que ontem, né, as pessoas descobriram que o Haddad não é de direita, ele é da direita, quando ele publica um artigo na Folha de São Paulo criticando a política econômica no que havia de bom da Dilma no primeiro mandato e elogiando a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Aí o pessoal, PT Minion descobriu que ele é da direita. Bom, a gente já sabe disso há muito tempo. Fomos o primeiro veículo a alertar para a rasteira que ele ia dar no Lula em fevereiro de 2018. A gente falou que ele ia dar aquela rasteira e que ele ia sair candidato no final. E saiu. Né? Então, a gente vem apontando isso. E a hipocrisia, falar uma candidatura que desde o início sabia, queria perder, foi para perder e apenas para manter uma hegemonia na esquerda e para manter a hegemonia desse grupo podre da ala direita do PT dentro do partido. Essa era a meta deles naquela disputa. Foi para isso que eles entraram naquela eleição. Brasil, ó, golpe, Lula. Ele pisoteou o Lula na eleição, elogiou a Lava Jato em rede nacional no SBT, chamou o Joaquim Barbosa, o algoz do Zé Dirceu, para ministro da Justiça, e levou toco. E foi humilhado pelo Barbosa, que falou, não quero nada com você. Não satisfeito, foi atrás do Rodrigo Janot, algoz do Lula. Algoz do Lula, para ser substituto do Joaquim Barbosa, foi atrás do chefe dele no INSPER, o Instituto da Mais Alta Finança Paulistana, para ser ministro da Fazenda, Marcos Lisboa, coautor da Ponte para o Futuro, né? Pisoteou o legado do Lula naquela eleição. Né? Não só ele entrou para perder, como ele entrou para humilhar, para a gente sair totalmente derrotado e poder reconhecer no final aquela derrota, quando a gente podia, quando o nosso candidato foi retirado, não reconhecer aquele resultado. Aliás, era o que deveria ter sido feito. Pelo contrário, ele chega na segunda-feira e deseja boa sorte. E como ele entrou para perder desde o início, aí entra a questão que a gente revelou aqui do Caixa 2 do Bolsonaro, um disparo de mensagens lá pelo WhatsApp, aquela questão que ainda está rolando aí, mas mais uma vez rola apenas como uma ameaça da finança ao Bolsonaro e ao general Mourão, para chegar aos termos podres de ajustamento deles dois lá. Isso não vai dar em nada, porque é mais valioso, mantido como uma arma de dissuasão, uma arma nuclear, um míssil apontado contra o general Mourão, mais do que contra o Bolsonaro, que tem já uma capivara enorme, não precisa de mais. Né? Então, essa questão tem tudo a ver com a decisão do Ciro Gomes, pelo menos segundo o relato que a gente recebeu. E é isso que eu vou revelar aqui agora em primeira mão. Então, olha só, eu vi esse artigo do Paulo Moreira Leite, que me desculpe, como eu falei, eu ouvi coisas legais, bacanas sobre o Paulo Moreira Leite, mas ele está sendo bastante hipócrita nessa resposta que ele faz ao Ciro Gomes, certamente um pouco contaminado pelas emoções. Então, ele coloca aqui, né, Ciro Gomes continua devendo explicações ao povo brasileiro. E eu falei, chega de hipocrisia. Paulo Moreira Leite pode ter sido injustamente atacado por Ciro Gomes. Eu não tenho como saber. Mas o que sim sei é a farsa que foi a participação do Fernando Haddad naquele segundo turno. Porque, basicamente, nesse artigo ele acusa o Ciro Gomes de ser o culpado pela vitória do Bolsonaro, uma coisa que seria ridícula, né, se não fosse hipocrisia. Então, seguindo nessa linha, eu falei o seguinte, ó, junto com a Folha de São Paulo, o Haddad enterrou o áudio do Jair Bolsonaro pedindo Caixa 2 para o disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp. Não só porque não entrou para ganhar, segundo o relator, incontestado ao Luiz Nassif, como o Haddad também queria poder reconhecer a derrota e desejar boa sorte para o Bolsonaro no dia seguinte. Se ele tivesse publicado o áudio do Caixa 2, ele não poderia fazer isso. Então essa foi uma das razões para ele enterrar. Mais do que isso, o áudio foi confiado à finança transnacional como arma nuclear, uma arma de dissuasão, apontada contra o sócio de Bolsonaro na sua chapa, o general Mourão. Que traição essa do Haddad, hein? Diante de tanta hipocrisia, conto agora o que guardo há um ano. Antes ainda da votação do segundo turno, fonte próxima a Ciro Gomes relatou a mim que o motivo que o teria levado definitivamente a não entrar na campanha de Haddad foi justamente saber que o áudio do Bolsonaro pedindo Caixa 2 seria enterrado pela campanha, ou seja, que eles já estavam acertados para perder e reconhecer a derrota candidamente, quando eles poderiam contestar o resultado. Ou seja, que era uma farsa. Era uma farsa aquela participação do Haddad no segundo turno.
Ó, no vídeo de então, vocês vão lembrar do vídeo do Ciro Gomes, que ele fala que não ia se engajar na campanha da Haddad, declara voto, mas fala que não ia participar da campanha. Naquele vídeo, vai pescar aí que você vai encontrar. O Ciro Gomes fala, inclusive, que não se engaja na campanha do Haddad por uma razão muito prática e objetiva que ele mais para frente ia falar. A fonte me falou, fonte próxima a Ciro Gomes, que a razão é exatamente essa. A gota d'água foi saber que o pessoal do Haddad ia enterrar o áudio para poder não só reconhecer a derrota, como servir ao interesse da finança transnacional de manter uma arma nuclear apontada, uma arma de dissuasão apontada contra, mais que o Bolsonaro, o próprio general Mourão. Então, pô, o Ciro Gomes, você pode não gostar dele, né? Eu aqui, né, fiz várias críticas a ele agora. Para que o sujeito vai entrar numa farsa? O que ele ganharia entrando numa farsa? É muito difícil. Eu não cobraria isso. Aliás, eu não cobrei de mim mesmo. No final, eu anulei meu voto. Né? Quer dizer, votei em branco, queria ter anulado. Não tinha como. É uma farsa total. O cara ia pegar aquele voto para depois dizer que ele saiu como grande liderança nacional e aí tentar manter o controle do PT. Não, de maneira nenhuma. E aí eu concluo falando o seguinte, ó, por fim, é contraditório Paulo Moreira Leite dizer no artigo dele que a votação do Ciro Gomes foi pífia para logo depois dizer que o Ciro Gomes poderia, se tivesse apoiado o Haddad, ter evitado a vitória do Bolsonaro naquela campanha que era uma farsa. Oi? A votação do Ciro Gomes foi pífia? A participação dele, né, o tamanho político e eleitoral dele é pífio ou é relevante? Decida-se, Paulo Moreira Leite. Em tempo, a repórter da Folha de São Paulo, que cobriu essa pauta, Patrícia Campos Melo, que até teve que se esconder lá no ano passado, ameaçada por bolsominions, ela disse a mim que ela não teve acesso ao áudio do Bolsonaro pedindo a caixa 2. Eu preciso registrar não só a versão dela, como a versão divergente que eu ouvi de colegas dela de redação na Folha de São Paulo. Falaram que não só que o áudio rolou lá, mas como que ela própria teria recebido esse áudio. Já com relação ao Fernando Haddad, a posse do áudio foi confirmada até mesmo por um quadro-chave da campanha dele em conversa conosco. Né? Eu publiquei esse print aqui tempos atrás, com se você for olhar esse artigo aqui, ó, print bomba, a Haddad tinha áudio incriminando o Bolsonaro no caixa 2 de WhatsApp. Cadê? Você encontra aqui em que eles falam, ó, vou ler aqui essa arte que a gente fez em cima, ó, que eles falam o seguinte, ó, pessoa, né, representante da campanha do Haddad, pessoa-chave ali, ó. A eleição irá ocorrer normalmente. Depois haverá uma investigação no TSE. Aí caberá o áudio, esse áudio que prova o caixa 2 do Bolsonaro. Isso, gente, semanas antes da votação. E a resposta dada foi, meu Deus, né? Ponto de exclamação. Você vê, aqui a gente fica, né, estarrecido com esse tipo de coisa. Mas, além de ficarmos estarrecidos, mais uma vez, temos tolerância zero com o esquema, tolerância zero com quem sofre, se submete a constrangimento editorial por receber jabá de partido, temos zero tolerância com hipocrisia e zero tolerância com telequete. Ah, como é tranquila. É atribulada, mas é tranquila, ao mesmo tempo, a vida de quem... Tranquilidade, pelo menos em nível de consciência, né? Como é tranquila a vida de quem tem coerência. Quem se mantém coerente, que é o caso de todo mundo que está unido aqui nesse projeto por ativismo, por amor ao Brasil e por amor aos brasileiros, sobretudo os mais pobres. Bom, concluída aqui essa parte, vou passar a bola para o Fernando Nogueira para ele começar a parte dele dos gols da rodada. Vai lá, Fernando. Bom, eu acho que depois dessa sua primeira colocação aí, a gente não teria como deixar de dar uma pontuada também, né? Eu acho que o pessoal é muito esperto. Eu acho que essa galera do Piguinho Vermelho bem fez contra o Duplo Expresso lá atrás, prevendo o que poderia acontecer. E é algo que parece que está apontando agora, né? Que uma espécie de mutação, né? O Duplo Expresso como uma proposta jornalística de altíssima qualidade independente do campo da esquerda, que, fazendo o enfrentamento coerente, né, e incisivo contra quem quer que seja, acaba criando uma credibilidade que em outros espaços não se tem. Assim, eu acho que é unânime aí na comunidade do Duplo Expresso. É muito difícil você encontrar um espaço onde os debates sejam dessa qualidade. Mas eles estavam prevendo isso daí, prevendo o que está acontecendo, de certa forma, agora, né? O Duplo Expresso, pelo menos essa é a minha avaliação, ele está meio que mutando.
Ele está sofrendo uma transformação, uma vez que, como o golpe se aprofunda e a destruição do país enquanto, enfim, das possibilidades da viabilidade nacional, né, tão acirradas que o pessoal da base desses grupos, enfim, ou mesmo pessoas que acessam esses instrumentos enfim, comunicação social, né, de jornalismo, já começam a ver que tem alguma coisa errada e começam a migrar para cá. E o Duplo Expresso vai se transformando cada vez mais num veículo de um programa, né? De um programa de luta pela soberania, de uma esquerda consequente, nacionalista, progressista, e que não baixa a cabeça para a interferência estrangeira e mesmo das nossas elites entreguistas, que, como bem fazem, como bem aprenderam com seus patrões, tentam ter em todos os lados, né? A dominação de espectro total. É isso que você fala das duas pernas da pinça, né? Para eles é importante ter uma esquerda domesticada, uma esquerda que faça o papel do MDB da nova ditadura, enfim, faça o papel do Partido Democrata, né, dos Estados Unidos, aquela esquerda bonitinha, cheirosa, que não cria confusão e que na hora H é mais direitosa do que diversos grupos conservadores por aí. Ô, Fernando, eu insisto, a prova do pudim é o Patriot Act Tabajara. Eu acho que a gente pode adotar aqui a navalha duplo expresso, não é navalha de oca? Navalha duplo expresso. Oculta o Patriot Act Tabajara, não está falando sobre isso, tá no esquema. Tá no esquema. E mais uma vez eu renovo aí o pedido ao pessoal, por exemplo, do PCO, que não está nesse esquema de representação no parlamento, que falem disso, pautem isso. Já pedi para diversos militantes, claro, que levaram lá para dentro essa questão, mas lá eles também não falam disso, da questão do Patriot Act. Eu não sei se é questão de algum entendimento com o PT leve a isso, mas por exemplo, eles seriam um alvo claro, né, já com o Partido Revolucionário, num quadro de fechamento do regime. Então, não tem por que eles não usarem a estrutura deles para pautar essa questão do Patriot Act Tabajara, os projetos de lei. Já está muito claro isso, mas certamente há de ter pessoas de formação jurídica dentro dos militantes deles que possam, né, esclarecer essa questão para além. Se eles não acreditam no que a gente fala, é muito objetivo, não tem teoria da conspiração, é só pegar o projeto de lei, abrir e ler. É só isso. Né? A gente vem dando atenção há tanto tempo aqui, olha só, tá aqui, ó. Só ir lá no Twitter, procurar aqui esses projetos de lei, você encontra no site da Câmara dos Deputados, PL 2418 de 2019, PL 1595 de 2019, PL 443 de 2019, o PL, né, que é a quarta perna que chegou depois, que é o 3389 de 2019, e o novo que o Carlos Soberano vai falar hoje, que é o decreto que saiu essa semana dos dados biométricos e de biografia da pessoa. Mas assim, gente, é a navalha duplo expresso. Não está falando do fechamento do regime, do sinal concreto de que não é conspiração, é realidade, que é o Patriot Act, até segunda ordem está no esquema. Fernando. Não, uma coisa muito esquisita, mas porque não está nem comentando, assim, nem de passagem, olha, tem umas questões aí que estão acontecendo no Congresso, isso. Por que não está falando nada? Nada. É uma coisa perfeitamente natural você pontuar esse tipo de coisa quando está tramitando no Congresso, né? Todo mundo fica alerta, setores jurídicos das diversas organizações políticas do campo progressista, da esquerda, ficam alerta nesse tipo de coisa. Por que o Pinguim Vermelho não está falando? É uma coisa para a gente pensar. Muito esquisito. Né? Até para poder acobertar a sua posição, eles poderiam falar sobre isso assim rapidamente, de passagem, uma vez ou outra, só para poder se mostrar um pouquinho mais atentos à conjuntura nacional, né, e aos perigos do fechamento do regime no Brasil. Mas não fazem isso. Então a gente tem que tomar cuidado.